Bom dia, Brasil! 25 de março de 2023. No ar, o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Saúde Animal. E nos Melhores da Semana, a gente destaca um assunto que é do seu interesse: carrapatos. Olá, esse é o programa da Ouro Fino Saúde Animal e é muito bom te ter aqui com a gente. Nessa edição de sábado, a gente destaca o que rolou ao longo das semanas aqui no Ouro Fino em Campo. E na participação da nossa médica veterinária Mariana Fuloni, ela trouxe o assunto carrapatos para a prosa. Tem muita dúvida em relação a quais são os protocolos de carrapato, né? E eu queria trazer essa informação para vocês hoje, tá? Vocês sabem aí no campo que o carrapato ele é um desafio que está presente em todo o país, né? E que causa muitos problemas de sanidade nos animais também, né? A gente já conversou, ele transmite tristeza parasitária bovina, então é um assunto muito importante. Então você que está em casa, produtor, produtora, precisa entender que o carrapato ele deve ser controlado de forma estratégica, ou seja, a gente precisa utilizar o nosso conhecimento do território que a gente mora, né, e utilizar a biologia desse parasita, ou seja, a forma como ele se comporta no ambiente, a forma como ele se comporta nos animais, para conseguir definir a melhor alternativa de tratamento, tá, pessoal? Os cenários de infestação, eles são variados de acordo com cada região do Brasil, a gente já sabe isso, né? E dentro da sua propriedade, você pode apresentar até 3 tipos diferentes de infestação, que a gente define como baixa infestação, média infestação e alta infestação. Rapidinho, explicando assim de forma simples, né? Baixa infestação é quando a gente tem só a presença das larvas jovens, que são os micuins, né? E nenhuma presença da forma adulta. Uma média infestação é quando a gente tem uma quantidade já considerável de formas jovens, né, que são os micuins, e alguma outra presença da forma adulta que é a teleógena, que é o carrapato mais gordinho. E a alta infestação é quando a gente tem uma quantidade grande de teleógenas e também das larvas na forma jovem, tá bom, pessoal? E por que isso é importante? Entender qual é a infestação que está causando desafio na sua propriedade vai fazer com que a gente defina o melhor protocolo de tratamento, que muda de acordo com cada cenário, tá? Média, alta ou baixa infestação. Se você quer entender qual que é o desafio que você está apresentando na propriedade, entre em contato comigo, né? Vamos trocar uma ideia, vamos conversar para que eu consiga ajudar vocês a identificar o que está acontecendo e compartilhar com vocês a melhor alternativa para tratamento. E tem propriedade aqui no interior de São Paulo que utiliza o protocolo do Ouro Fino para o controle estratégico do carrapato. Eu comecei a criação de gado na década de 70, mais ou menos, e quis aprimorar o meu plantel quando eu pensei na moda que estava na época de cruzamento do gado europeu. Então eu tentei com várias raças, né? Tentei com Angus, com Limousin, com Cimental e acabei me fixando com a raça Canchim, porque foi a raça que mais se adaptou aqui na nossa região. É uma raça que concilia 5/8 charolês com 3/8 Nelore, 3/8 zebu, buscando a capacidade de ganho de peso, ganho de carcaça, rendimento de carcaça do europeu charolês com a rusticidade do Nelore. Então essa é a grande intenção do Canchim, capacidade de ganho de peso, peso final, rendimento de carcaça e num trabalho a campo, né? É uma raça que foi desenvolvida pela Embrapa na década de 40, né? Nos anos 80 nós iniciamos os primeiros cruzamentos industriais com touros que nós compramos. A partir de então tomou-se a decisão de iniciar o criatório e a seleção de seus próprios reprodutores. Em 1989, mais precisamente, nasceram os nossos primeiros produtos Canchim registrados na Associação Brasileira de Criadores de Canchim.
De lá para cá é um trabalho intenso de seleção, participando anualmente de várias feiras, né, entre as décadas de 90 e até 2005, né, onde nós conquistamos vários campeonatos, vários títulos de melhor reprodutor, melhor vaca, melhor criador, melhor expositor. Entre 2010 e 2012 começou um trabalho muito forte na questão de melhoramento genético com as provas de avaliação de desempenho, tanto da raça Canchim, que são as provas nacionais, quanto as nossas provas intra-rebanho. Nós estamos esse ano a nossa 11ª edição da prova Canchim de avaliação de desempenho ILMA. Por 8 anos nós sediamos as provas nacionais, agora ela foi para o IZ, né? E nós mantivemos a nossa prova intra-rebanho aqui. Nós temos uma parceria já de longa data com a Ouro Fino Saúde Animal. Se é de longa data, porque é uma parceria que eu entendo que ela é muito produtiva, né? Hoje somos atendidos pelo consultor Zé Renato. As compras acontecem na Maré Agropecuária em Tapetininga. Os dois que eu devo agradecer muito a parceria, o empenho deles em facilitar toda essa negociação. Tem um tripé que a gente fala, né? A questão genética, que é o trabalho que a gente faz aqui, a questão nutricional, que nós temos assessoria nutricional, e finalizando a questão sanitária, né? Onde nós recebemos toda a orientação dos protocolos de aplicação. Se não existe todo o cuidado e a orientação sanitária, você põe a perder o seu trabalho nutricional e, consequentemente, todo o seu trabalho de seleção. Eu presto toda a assessoria aqui na ILMA Canchim e o controle de endoectoparasita nós realizamos com Master, LP, Superior, Fluatac, Colosso, para garantir a qualidade e a sanidade dos animais. Nós fazemos um trabalho de venda direta com o pecuarista, né? É um trabalho que a gente faz pelas redes sociais, tanto no Instagram quanto no site, Facebook. Então são touros que pode levar com toda a garantia, que vai produzir bezerro pesado, bezerro precoce, vai cumprir com bastante mérito a função para que ele foi idealizado pelos pesquisadores lá atrás, que é uma pecuária de ciclo curto, bezerro pesado, bezerro ganhador de peso e com qualidade de carne, rendimento de carcaça, animais com bom acabamento e marmoreio. No próximo bloco, a médica veterinária Bruna Gomes dá dicas de como controlar a diarreia em bovinos. Era um dia comum na fazenda, bem ruim. A coisa estava difícil, o gado feio, magro. Foi aí que ele percebeu, preciso resolver isso. Ele pegou sua caminhonete, se é que dá para chamar de caminhonete, e foi para a cidade. A viagem foi difícil, mas ele chegou à revenda. Lá, ele conseguiu um reforço de peso para o rebanho. E agora a história é outra. O gado tá limpo, gordo, o lucro aumentou, até a caminhonete mudou, com o Master LP da Ouro Fino, a maior concentração de resultados do mercado. Um dos problemas mais comuns, tanto em gado de corte quanto em gado de leite, é a diarreia, só que tem que ficar atento ao correto diagnóstico. É sobre isso que a médica veterinária Bruna Gomes fala agora. Tem aí uma ocorrência natural da diarreia dos bezerros que normalmente ela segue um padrão. Nos primeiros dias de vida ali, é muito comum que ele tenha contato com algumas bactérias que naturalmente estão presentes no ambiente da vaca, né, da mãe. Com o passar dos dias, a gente pode ter aí outras aparições de vírus, como coronavírus, e até outros tipos de bactérias. A gente pode ter, por exemplo, o protozoário, a Eiméria, que pode aparecer aí com 20 dias. No caso do gado de leite, ela pode até vir antes. Então, a gente tem uma curva aí que normalmente são as principais ocorrências nos primeiros dias de vida do bezerro.
Isso acontece, Ju, porque a imunidade desse bezerro, ela vem do colostro. Então, a gente não tem transmissão de imunidade pela placenta como em nós humanos. A gente tem na vaca somente pelo colostro. Então, tudo vai depender da maneira que ele ingeriu esse colostro, se esse colostro principalmente é de boa qualidade, do tempo que ele fez essa ingestão, para certificar que ele vai ter essa primeira janela de imunidade. Só que, do momento que ele tem essa imunidade recebida da mãe, até ele criar a dele, ele tem um buraco ali no meio. E é normalmente quando a gente vai ver os principais casos de doenças, não só a diarreia, mas outras doenças. Mas é importante que a gente fale, Ju, que a diarreia ela é um sinal clínico. Então, ela pode ter uma causa não infecciosa, que é menos comum, mas a mais comum é uma causa infecciosa. Mas é importante que a gente faça o diagnóstico da diarreia e que a gente tente fazer o diagnóstico do agente causador. Vírus, bactéria, protozoário. E um tratamento errado pode prejudicar ainda mais a recuperação do animal, se não for identificada esse tipo de diarreia? Infelizmente sim, Ju. Principalmente no caso da eimeriose. Porque ela é um protozoário que ela não é combatida com os antibióticos normais que a gente vê no mercado. As classes de antibióticos que a gente vê aí de tratamento. Ela é combatida com o toltrazuril, que é o nosso isocox. Então, o protozoário, ele fica dentro lá da célula do intestino do animal. Quando ele se reproduz ali dentro, ele praticamente explode aquela célula. E o intestino dos animais, assim como o nosso, ele é chamado de borda em escova. Ele é como se fosse uma escovinha. Que no caso da infecção por eimeriose, essa borda em escova ela fica lisa. E isso prejudica demais o crescimento desse bezerro, porque a absorção de nutrientes dele vai ser muito dificultada. Então, se a gente fizer um diagnóstico errado de eimeriose, achando que é uma diarreia bacteriana comum, a gente vai aplicar um antibiótico, ela pode até diminuir a diarreia, porque normalmente a eiméria ela vem junto com outras bactérias, mas esse bezerro ele vai ficar refúgio, ele não vai ter uma absorção adequada, é o que a gente chama de síndrome da má absorção. Ele mama, não se desenvolve, não cresce, mesmo ele começando a introduzir aí o capim, o concentrado na dieta, ele é um bezerro que vai ser sempre mais baixinho, mais magrinho, então a gente tem um efeito aí prejudicial ao longo da vida desse animal, sim. Tem como prevenir, Bru? Ju, tem sim. No gado de corte, é muito mais comum a gente fazer a aplicação de protocolos de nascimento, mas a gente pode puxar esses isocox, né, lá no protocolo de nascimento, até por questão de manejo, facilitar manejo e tudo mais. A gente pode incluir aí no protocolo de nascimento e após qualquer quadro clínico que a gente faça esse diagnóstico de eimeriose, essa diarreia de sangue. É só a gente fazer um diagnóstico por os ovinhos da eiméria que os nossos consultores Ouro Fino conseguem te ajudar. Agora, a diarreia bacteriana, antigamente tinha muito essa questão de ficar cheirando diarreia. Ela é amarela, ela é verde, ela é branca. O que é a palavra-chave de bezerro, Ju, que eu falo? Acompanhamento. É você saber que a bezerra estava bem de manhã, à tarde ela já está mais prostrada, a consistência das fezes mudou e aí a gente vai ter um monitoramento melhor. No gado de leite, a gente também pode fazer um protocolo de nascimento, não é tão comum, mas dependendo do desafio, ele pode ser realizado. E o isocox, que às vezes eu falei lá que a eiméria ela vem com 20 dias, a gente pode trazer para 6, 5 dias, dependendo do desafio. Então o melhor, Ju, é o veterinário ir na propriedade, fazer esse rastreio do ambiente, fazer esse rastreio de qual é o maior desafio daquela propriedade, tanto no leite quanto no corte, e aí a gente define o melhor protocolo de tratamento, seja no manejo de nascimento, seja no tratamento dessa doença que já apareceu. Essa edição termina aqui, muito obrigada pela sua companhia e amanhã, domingão, às 7 horas da manhã, a gente está aqui esperando por você. Horário de Brasília, viu? Tchau, tchau!